E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubista FC, galera. Bom, rapaziada, muitos de vocês sempre me perguntam aqui no canal, sempre comentam: Maurício, o muro tá baixo, vai mudar de time, vai trocar de time? Maurício, aproveita que agora o Vasco tá em uma fase ruim e muda de time. Vira flamenguista, vira botafoguense, vira Atlético Mineiro, vira qualquer outro time, mas deixa o Vasco. E, rapaziada, mais um vídeo que eu queria falar pra vocês que não existe essa possibilidade. Eu jamais vou trocar de time, eu jamais vou servir a casaca, jamais serei modinha, como aconteceu bastante nesses últimos anos. Muitos torcedores deixaram de ser vascaínos, viraram flamenguista, alguns começaram a torcer agora para o Atlético Mineiro, que está vivendo um bom momento no Brasileirão. Mas, cara, eu acho que isso não vale a pena. E tem alguns motivos, alguns princípios que me fazem jamais abandonar um time no qual eu escolhi para torcer. Primeiro é o amor que a gente cria pelo time. Eu acho que se você realmente é torcedor do seu time, se você acompanha ele há muito tempo, não tem como você não criar um amor por esse clube, por essa instituição. Por mais que esse time passe vários problemas, por mais que esse time perca muitos jogos, por mais que esse time esteja na situação que está o Vasco, que é afundado, literalmente, cara, na segunda divisão, não voltando para a primeira divisão, o time assim quebrado financeiramente, um time sem muita perspectiva, porque tem um presidente que não se mostrou sério, não se mostrou competente, tem uma gestão meio que derrotada, né? Uma gestão que já nasce derrotada, já nasce de um rebaixamento e já continua na próxima temporada com o time na segunda divisão, sem conseguir o principal objetivo, que era o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas mesmo com isso tudo, mesmo com tudo jogando contra, eu jamais vou deixar de torcer pro Clube de Regatas Vasco da Gama. Quando eu escolhi torcer pro Vasco, cara, o Vasco não era uma seleção, o Vasco não era um time que tava brigando por títulos, o Vasco não era o time modinha do momento. Não, mas mesmo assim eu escolhi ser vascaíno, mesmo assim eu decidi torcer pro Vasco. E foi algo realmente que você escolhe o clube, que o clube te escolhe. Como deve ter acontecido contigo, você principalmente que torce pro Botafogo, que nunca viu o Botafogo ganhando um título importante. Tem muita gente que não viu, pois o último título de grande expressão do Botafogo foi em 1995. Então existem muitos botafoguenses, inclusive, que jamais viram o Botafogo ser campeão de algo importante. Mas mesmo assim você não vai abandonar o seu time. Mesmo assim você vai continuar torcendo para esse time, porque não é questão de ser campeão ou de não ser campeão, é questão de você estar com o time até o final. É questão de você não abandonar aquele clube. É questão de você saber que, cara, o que hoje mantém de pé Vasco, Botafogo, times que vivem em situações financeiras graves, situações financeiras difíceis, é o seu torcedor. Se não existisse torcida, o Vasco hoje estaria sendo a nova Portuguesa, pode ter certeza disso. Se o Vasco não tivesse torcida do tamanho que tem, se não tivesse o tanto de maluco apaixonado pelo Vasco, o Vasco não estaria ainda nem na Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco já teria realmente um nível de Portuguesa, cara. Já estaria numa Série D, já estaria sem série, sei lá onde está a Portuguesa, pra vocês verem o tamanho de onde eles se meteram. Se o Vasco não tivesse torcedores fiéis, já era. O Botafogo é a mesma coisa, o Botafogo é a mesma coisa. O Botafogo agora tá voltando pra primeira divisão, mas mesmo assim, mano, nos últimos anos do Botafoguense, pelo amor de Deus, o Botafogo não disputa títulos grandes, o Botafogo é brigando pra não cair, sabe? Esses clubes, esses times maltratam os seus torcedores. Maltratam os seus torcedores. Mas mesmo assim a gente não vai deixar de torcer, porque a gente sabe que o clube é uma coisa, quem tá presidindo é outra, quem é o presidente, quem tá treinando o time, os jogadores, mano, jogador passa, presidente passa, tudo passa, e o que fica é o clube, é a instituição. Então eu jamais vou deixar de ser vascaíno. Eu amo esse clube e nunca abandonaria, nunca pularia o muro. Por mais que o muro agora realmente esteja baixo para alguns, mas para quem é torcedor de verdade, nunca o muro tá baixo, o muro sempre tá lá em cima. Não existe essa possibilidade, você nem cogita deixar de torcer pro time que você ama. Essa possibilidade só existe para quem é torcedor modinho. Querendo ou não, existiram muitos torcedores que viraram flamenguistas em 2019. Tem muitas pessoas que torciam para outros clubes que não viviam bons momentos em 2019 que viraram flamenguistas, pularam o muro, agora são flamenguistas, tem camisa e não sei o que lá e frequentam os estádios. Mas esse cara, eu digo que ele nunca foi torcedor de verdade daquela outra equipe. Ele apenas quer torcer pro time que está mais em alta no momento, pro time que está disputando o título, pro time que está sendo campeão, para ele ter ali um momento de êxtase, um momento de felicidade, se eu sei lá, se o cara que tá trocando de time sempre acaba ficando feliz, creio eu que não. Agora, para aquele torcedor que viu o time na fase fudida, difícil, um exemplo é eu. Sou torcedor aqui do Liverpool, tô usando a camisa do Liverpool, sempre tô trajado de Liverpool. Cara, eu comecei a torcer pro Liverpool lá em 2009, 2008. Eu mesmo
mesmo quando comecei a torcer pro Liverpool, rapaziada, a situação do time era difícil, era uma situação complicada. O Liverpool ficava em oitavo, sétimo na tabela do campeonato inglês, o que para o Liverpool, pro time gigante que é o Liverpool, pro investimento que era feito nesse clube, era muito ruim. E demorou tempo até chegar o Klopp e o Liverpool se reestruturar. Então sempre acredito em uma reestruturação, mas precisa de pessoas sérias, pessoas competentes e que realmente queiram reestruturar o clube, não continuarem apenas sugando aquela equipe. Então eu creio sim que o Vasco um dia pode ter dias melhores, e aí eu vou me lembrar de todo o sofrimento que eu passei com o Vasco, de todos os momentos ruins que eu passei com o Vasco, e quando eu estiver na glória, quando eu estiver vendo meu time sendo campeão, eu vou ficar muito mais feliz do que eu agora falar, sou torcedor do Atlético Mineiro, olha, legal, tô sendo campeão, mas eu nem sinto amor por aquele clube, tá ligado? Então é difícil, é complicado. Pra mim, fidelidade sempre ao time de futebol. Você pode pensar diferente, você pode trocar de time, você pode virar casaca, nada contra de verdade, mas eu pelo menos pra mim, isso não funciona. Então sempre as pessoas comentam, Maurício, agora o muro tá baixo. Mano, o muro nunca tá baixo pra mim, eu jamais irei trocar de clube. E um grande exemplo disso é um pequeno torcedor do Botafogo. Ele tava no jogo entre Botafogo e Operário, e tipo assim, os pais dele são flamenguistas. O moleque tem 6 anos de idade e já tava lá no jogo do Botafogo com o tio, torcendo pro Botafogo, mostrando um imenso carinho pelo clube, mostrando um imenso sentimento. Não, menor, ó, pai e a mãe é flamenguista, o moleque é botafoguense. Fala aí, menor. Essa porra mesmo. Tu é fã de quem, tu? Tu é fã de quem? É do batedeiro. Do batedeiro? Tu é brabo mesmo, moleque, papo reto. Aí, mãe e pai do moleque flamenguista, o moleque é botafoguense. Olha o tio aí, ó. Moleque é nóis, valeu. É nóis. Então, quando você é escolhido pelo clube, quando o clube te escolhe, quando você escolhe o clube, é difícil, eu diria até impossível de depois você começar a torcer para outra equipe, independente dos momentos difíceis que você vai ver aquele time passar. Às vezes o cara prefere parar de assistir futebol, mas não trocar de time, não. Então tá respondido aí pra quem fica comentando que o muro tá baixo, que tá na hora de trocar de time. Isso jamais acontecerá comigo, cara, jamais, de verdade, nunca. E comenta aí embaixo o que vocês acham de quem troca de time, se você já trocou, comenta aí, sempre com respeito nos comentários um com o outro. Beleza, rapaziada? Eu fico nessa, grande abraço, Francesco, é nóis e fui!